O rugido silenciou o inteiro sala de jantar do Obsidian, mais exclusivo restaurante de Nova York. Uma cristal taça de vinho estraçalhou contra a parede. Aquele era o som da terceira garçonete sendo demitida em 20 minutos. O homem na mesa de canto, um bilionário magnata com uma reputação por destruir empresas, era intocável. Todos estavam aterrorizados dele. Todos, exceto pela garota na trás limpando talheres. Helen. Eles pensaram que ela era apenas uma muda-ninguém. Eles não sabiam que ela era a única que entendia exatamente o que o magnata estava dizendo e que ela era a desaparecida Ice que ele tinha estado caçando por 10 anos. O ar dentro do Obsidian era geralmente grosso com o cheiro de azeite de trufa e o quieto murmúrio de negócios de $1.000.000. Esta noite, contudo, o ar cheirava a medo. Derek, o gerente de andar, estava suando através de seu impecável terno italiano. Ele andava para trás e para frente, perto do passe da cozinha, passando uma mão por seu cabelo com gel. Seu rosto era uma máscara de puro pânico. Eu preciso de um servidor agora. Derek sibilou para o grupo aglomerado de equipe de peso. Alguém que não desmaie. Alguém que não derrube um garfo. Quem está sobrado? Não há ninguém, Derek. Sussurrou Chloe, a garçonete-chefe. Ela era geralmente a abelha rainha do andar, uma loira deslumbrante que fazia $2.000.000 por noite em gorjetas, apenas por bater seus cílios em banqueiros de Wall Street. Mas agora mesmo, ela estava se escondendo atrás da máquina de café expresso, seu rosto pálido. Ele demitiu Jessica. Ele fez Tom chorar. E ele acabou de jogar uma garrafa de Pellegrino em Sophie porque ela o derramou do ângulo errado. O homem é um monstro. Eles estavam falando sobre o hóspede na mesa 1, Magnus Sterling. Mesmo o nome soava caro. Ele era um estrangeiro titã da indústria, um homem cujo patrimônio líquido flutuava pelos bilhões dependendo de seu humor. Ele tinha chegado sem aviso com uma comitiva de 4 guarda-costas de rosto sombrio e um assistente pessoal que parecia que não tinha dormido em uma semana. Magnus era rumorizado de estar em Nova York para adquirir o ruindo império de logística Harrington, uma aquisição hostil que colocaria milhares fora do trabalho. Mas agora mesmo, seu único negócio era aterrorizar a equipe do Obsidian. Ele está falando. Eu nem sei o que ele está falando, Chloe disse, sua voz tremendo. Parece alemão, mas zangado. Então ele muda para francês, mas é muito rápido. Se eu for de volta lá fora, eu vou ter um ataque de pânico. Derek praguejou debaixo de sua respiração. Ele olhou ao redor da cozinha, seus olhos aterrissando na pia de pratos. Na parte de trás, obscurecida por vapor e o tilintar de porcelana, estava Helen. Helen geralmente não existia para pessoas como Derek e Chloe. Ela era a corredora de sombra. Ela polia copos, dobrava guardanapos e carregava pesadas bandejas de pratos sujos. Ela usava o uniforme genérico, calças pretas, uma camisa branca ligeiramente grande demais e um avental preto que tinha visto dias melhores. Seu cabelo castanho estava puxado para trás em um coque severo e bagunçado, e ela usava óculos de aro grosso que escondiam metade de seu rosto. Ela mantinha sua cabeça baixa. Ela nunca falava a menos que falada para, e mesmo assim era geralmente apenas um quieto. Sim, senhor. A maioria da equipe assumia que ela era sem educação, talvez uma garota do meio-oeste que tinha saído da faculdade e estava apenas tentando pagar o aluguel de um apartamento de porão no Queens. Eles a chamavam de rato. Você? Derek latiu, apontando um dedo cuidado para ela. Helen congelou, um pano de polir dentro de uma flauta de champanhe. Ela olhou para cima, seus olhos verdes arregalados atrás das lentes. Senhorita. Sim, você, rato. Coloque o copo. Derek estalou, marchando e pegando seu braço. Você vai para a mesa 1. Limpe a garganta. Mas eu não sou uma servidora, Helen gaguejou, sua voz baixa e rouca. Eu não sei os códigos do menu. Eu não sou permitida no andar durante o serviço.
Você disse que meus sapatos eram muito feios para a sala de jantar. Eu não me importo com seus sapatos agora mesmo, Derek gritou, sua voz rachando. Eu preciso de um corpo quente para deixar a recarga de água e pegar o pedido de aperitivo. Apenas vá lá fora, sorria, acene, e se ele gritar, apenas aguente. Não fale, não o olhe nos olhos. Apenas sobreviva por 5 minutos até eu poder ligar para o proprietário. Chloe soltou uma cruel risada de alívio. Oh, isso vai ser bom. O rato versus o leão. Devemos ligar para uma ambulância agora. Helen puxou seu braço de volta do aperto de Derek. Um flash de algo frio e duro passou por seus olhos. Um olhar que não pertencia a uma lavadora de pratos. Mas ele desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído pelo medo submisso que eles esperavam. Eu realmente não deveria, Helen disse, olhando em direção às portas duplas de balanço. O Sr. Sterling é particular. Derek congelou. Como você sabe que o nome dele é Sterling? Nós não colocamos isso no sistema de reservas. Helen olhou para seus sapatos. Eu vi isso nas notícias no jornal da sala de descanso. O que quer? Derek empurrou uma jarra de água prateada em suas mãos. Era pesado, condensação escorregando os lados. Vá agora. Se você sair, você está demitida. E eu vou me certificar de que você não consiga um emprego esfregando vasos sanitários nesta cidade novamente. A ameaça pairava no ar. Helen olhou para a imagem, então para as portas. Ela tomou um fôlego profundo. Bem, limpa a garganta, ela sussurrou. Ela empurrou através das portas duplas e pisou no chão do Obsidian. A atmosfera mudou instantaneamente. A música ambiente de jazz parecia muito alta no silêncio tenso. Clientes em outras mesas estavam fingindo comer, mas todos estavam observando o banco de canto. Magnus Sterling sentou como um rei em um trono. Ele era um homem em seus 30 e poucos anos com características predatórias afiadas, olhos cinza-aço e um terno que custava mais do que todos os ganhos da vida de Helen. Ele estava atualmente gritando com seu assistente em um dialeto de fogo rápido que soava áspero e gutural. Helen andou lentamente. Seu coração deveria ter estado batendo forte, mas estranhamente uma calma se estabeleceu sobre ela. Ela conhecia aquela voz. Ela conhecia a cadência daquela raiva. Conforme ela se aproximava da mesa, Magnus bateu a mão na toalha de mesa branca. Estes são malditos idiotas. Ninguém aqui entende a diferença entre um Vintage 82 e vinagre. Ele estava falando um dialeto específico de alemão suíço, distinto das terras altas de Zurique, misturado com frustração da alta sociedade. Seu assistente, um jovem chamado Peter, parecia pronto para chorar. Senhor, por favor, em inglês. Eles não entendem. E eu não quero falar inglês. Magnus mudou para inglês impecável, mas fortemente acentuado. Eu quero serviço. Eu quero um servidor que tenha um cérebro. Não estas modelos que olham para mim como se eu estivesse falando marciano. Helen alcançou a mesa. Ela não tremeu. Ela não estremeceu. Ela colocou a jarra de água em uma bandeja lateral, com graça praticada, uma graça que ela supostamente nunca tinha aprendido. Limpa na garganta. Magnus nem olhou para cima. Ele acenou uma mão dispensadoramente para ela. Vá embora. Mande-me o gerente novamente. Eu quero comprar este lugar só para eu poder demitir todos pessoalmente. Helen pegou o copo de água. Estava vazio. Ela derramou. O fluxo estava constante, parando exatamente 3 milímetros da borda, o preciso padrão europeu para refeições finas, algo que mesmo a equipe treinada frequentemente perdia. Magnus notou a precisão. Ele parou de falar. Ele olhou para cima, seus olhos cinzentos travando em seus óculos grossos e avental desgastado. O que é isto? Ele zombou. Eles me mandam a faxineira agora. Isto é uma piada. Ele virou-se para seus guarda-costas. Tire-a daqui. Eu estou perdendo meu apetite. Helen terminou de derramar.
Limpa a garganta. Ela colocou a jarra para baixo. Ela deveria ter corrido. Ela deveria ter se desculpado e fugido de volta para a segurança da pia de pratos. Isso é o que o rato faria. Mas Helen estava cansada. Ela estava cansada do abuso de Derek. Ela estava cansada de se esconder e ouvir aquele dialeto específico, a língua de seus verões de infância, desencadeou algo em seu sangue. Ela olhou Magnus Sterling morto nos olhos. O silêncio na mesa 1 era absoluto. Os guarda-costas, homens massivos que pareciam que mastigavam cascalho no café da manhã, começaram a se levantar de seus assentos. Derek, observando da porta da cozinha, cobriu seus olhos. Oh Deus, ela vai ser morta. Eu vou ser processado. Magnus encarou a garçonete. Ele esperava medo. Ele esperava lágrimas. Em vez disso, ele viu uma estranha desafio atrás daqueles baratos quadros de plástico. Você me ouviu? Magnus rosnou. Eu disse, saia. Helen apertou suas mãos atrás de suas costas. Sua postura mudou. O desleixo da lavadora de pratos exausta desapareceu. Sua espinha endireitou. Seu queixo levantou quando ela falou. Sua voz não era o sussurro rouco que ela usava na cozinha. Era clara, melódica e imponente. E ela não falou inglês. Precisa de pelo menos 1 hora para respirar, Sr. Sterling. Se você o derramar imediatamente, ele realmente tem gosto de vinagre. Essa não é a culpa do garçom. Essa é sua impaciência. O som do dialeto suíço rolando perfeitamente de sua língua atingiu Magnus como um golpe físico. Sua boca abriu ligeiramente. O garfo em sua mão pairou no ar. Peter, o assistente, deixou cair seu tablet. Magnus piscou. A raiva esvaziou de seu rosto, substituída por pura confusão. Ele estreitou os olhos, estudando-a como se ela fosse um fantasma. Nós, amargo. Com licença. Ele sussurrou. Helen não recuou. Ela continuou mudando perfeitamente para francês. Mas não apenas qualquer francês. Era o aristocrático francês parisiense ensinado nas melhores escolas internas. Além disso, se você está procurando pelo do Soul, eu aconselharia contra isso esta noite. O carregamento foi atrasado no JFK. O pregado, contudo, chegou da Bretanha esta manhã. Ele combinaria significativamente melhor com a acidez de seu humor. Magnus sentou-se de volta em sua cadeira. Um lento descrença preencheu o sorriso, rastejou em seu rosto. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um predador encontrando um novo brinquedo. Quem é você? Ele perguntou em inglês, sua voz baixa. Eu sou a faxineira. Helen respondeu em inglês, mantendo seu tom plano. Como você apontou? Ela pegou a garrafa de vinho vazia, o Chateau Petetro, que custava $5.000, e inspecionou o rótulo. E você é Magnus Sterling, o homem tentando hostil tomar conta da propriedade Harrington. Embora se você lida com negociações do jeito que você lida com vinho, eu imagino que os Harringtons não têm nada com o que se preocupar. O restaurante inteiro tinha ficado quieto. Derek, pela porta da cozinha, estava hiperventilando. Ele já estava mentalmente rascunhando sua carta de demissão. Ninguém falava com Magnus Sterling assim. Ninguém. Magnus a encarou por longos, agonizantes 10 segundos. Então ele jogou sua cabeça para trás e riu. Era uma risada estrondosa e genuína que assustou os outros clientes. Sente, Magnus comandou, chutando para fora a cadeira vazia ao lado dele. Eu estou no relógio, senhor. Helen disse rigidamente. Eu comprarei o relógio. Eu comprarei o prédio. Sente-se. Magnus latiu, embora não houvesse malícia nisso agora, apenas intensa curiosidade. Ele estalou os dedos em seu assistente. Peter, dê a ela sua cadeira. Vá ficar lá. Peter se apressou, terrivelmente obediente, e ofereceu a cadeira a Helen. Helen hesitou. Ela olhou de volta para a cozinha. Ela podia ver Derek fazendo gestos de pare com isso, praticamente vibrando de raiva. Mas ela olhou de volta para Magnus. Isso era perigoso.
Se ele reconhecesse seu rosto, se ele soubesse quem ela realmente era, tudo que ela tinha construído nos últimos 3 anos seria destruído. Mas ela também conhecia homens como Magnus. Se ela mostrasse fraqueza agora, ele a esmagaria. Se ela jogasse o jogo, ela poderia sobreviver. Ela sentou-se. Uma faxineira que fala alemão de Zurique alto e francês parisiense. Magnus se inclinou, seus cotovelos na mesa. E quem sabe a logística da minha entrega de peixe? Qual é o seu nome? Helen, ela mentiu. Apenas Helen. E apenas Helen, Magnus repetiu, testando o nome. Ele derramou um copo do vinho, aquele que ela tinha criticado, e o empurrou para a água. Beba. Diga-me se eu sou realmente impaciente ou se esta garrafa estava sequer. Era um teste, uma armadilha. Helen pegou o copo de cristal. Ela não o engoliu. Ela girou o líquido vermelho escuro, observando as pernas do vinho pingar pela lateral. Ela o levou ao nariz, inalando profundamente. Groselha preta, trufa e terra molhada. Ela murmurou. Ela deu um pequeno gole. Ela o deixou sentar em sua língua antes de engolir. Ela colocou o copo para baixo. Não está sequer, ela disse, mas estava armazenado impropriamente, provavelmente perto de uma fonte de calor na adega. A estrutura está desabando. Você estava certo em estar zangado, mas você estava zangado com as pessoas erradas. Você deveria estar zangado com o Slayer, não a garota que derramou a água. Magnus a encarou. Incrível. Ele virou-se para seu guarda-costas-chefe. Verifique o sommelier. Veja se os registros de temperatura da adega foram alterados. O guarda-costas acenou com a cabeça e saiu em direção ao escritório dos fundos. Magnus virou-se de volta para Helen. Seus olhos estavam brilhando. Você não é uma garçonete, Helen, e você certamente não é uma faxineira. Você tem o palate de um diplomata e a língua de uma víbora. Quem é você realmente? Antes que Helen pudesse responder, antes que ela pudesse construir outra mentira, uma sombra caiu sobre a mesa. Era Derek. Ele finalmente tinha reunido a coragem para se aproximar, seu rosto vermelho de fúria. Sr. Sterling, eu sinto muito, muito. Derek gaguejou, estendendo a mão para agarrar o ombro de Helen. Esta funcionária é mentalmente instável. Ela está sendo demitida imediatamente. Levante-se, sua garota estúpida. Saia desta cadeira agora mesmo antes que eu chame a polícia. Helen estremeceu. A máscara da aristocrata confiante escorregou, revelando a funcionária aterrorizada por baixo. Magnus nem olhou para Derek. Ele apenas estendeu a mão, agarrou o pulso de Derek com um aperto como ferro e torceu. Derek guinchou, caindo de joelhos. Não a toque, Magnus disse calmamente, sua voz caindo uma oitava. E não nos interrompa. Ela é a primeira conversa inteligente que eu tive nesta cidade. Se você falar com ela novamente, eu comprarei este restaurante e o transformarei em um estacionamento. Você entende? Derek acenou freneticamente, lágrimas em seus olhos. Sim, sim, senhor. Bom, agora vá embora. Traga-nos o pregado e traga uma garrafa fresca do 82 do fundo da adega. Derek se afastou apressadamente, olhando para Helen com uma mistura de ódio e terror. Magnus virou-se de volta para Helen. A brincadeira tinha sumido de seu rosto. Ele olhou para ela com uma intensidade aterrorizante. Agora, limpa a garganta. Magnus disse suavemente. Vamos parar os jogos. Você fala o dialeto do Oberland. Minha avó falava isso. Há apenas cerca de 3 famílias em Nova York que ensinariam seus filhos aquele sotaque específico. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. Uma dessas famílias é os Harringtons, a família que eu estou aqui para destruir. O sangue de Helen gelou. Diga-me. Apenas Helen, Magnus sussurrou. Por que você parece exatamente com a fotografia de Victoria Harrington, a Ayers, que morreu em um acidente de barco 3 anos atrás? O nome Victoria Harrington pairava no ar como fumaça. O coração de Helen batia forte contra suas costelas.
Um pássaro frenético preso em uma gaiola. Por 3 anos ela tinha enterrado aquele nome. Ela o tinha enterrado sob camadas de graxa, uniformes grandes demais e silêncio. Ela tinha se tornado rato para sobreviver porque Victoria Harrington era uma mulher marcada para a morte. Se Magnus Sterling soubesse quem ela era, ele era um perigo. Os Harringtons, especificamente seu tio Conrad Harrington e sua prima de segundo grau Isabella, tinham orquestrado o acidente que supostamente a matou. Se eles descobrissem que ela estava viva, eles não errariam uma segunda vez. Helen forçou uma risada. Era frágil, mas foi o suficiente para quebrar a tensão. Você tem uma imaginação ativa, Sr. Sterling. Ela disse, sua voz firmando. Victoria Harrington era uma socialite que gastava seu tempo comprando cavalos e frequentando galas. Eu pareço uma socialite? Ela gesticulou para seu avental manchado, suas unhas rachadas e os baratos óculos de plástico colados na dobradiça. Magnus não piscou. Ele estudou suas mãos. Você tem calos, sim, mas você segura seus talheres com o mindinho dobrado. Você senta com sua espinha não tocando as costas da cadeira. E você reconheceu um dialeto que não tem sido falado comumente em Zurique desde os anos 1990. Você pode mentir com sua boca, Helen, mas sua respiração atrai. Ele tomou um gole de seu vinho, seus olhos nunca deixando os dela. Mas bem, vamos fingir que você é apenas Helen, a garçonete. Vamos testar sua mente, não sua história. Magnus limpou o espaço na mesa, empurrando para o lado os saleiros de prata. Eu estou entediado, Helen. Meu encontro de jantar, o CEO da Nexus Corp, me canceled porque ele está com medo de mim. Então me entretenha. Você claramente tem um cérebro. Você joga xadrez? Helen hesitou. O xadrez tinha sido seu santuário. Antes do acidente, antes que ela perdesse tudo, ela tinha sido uma prospecto de grande mestre. Era a única coisa que seu pai tinha amado nela antes que ele morresse. Eu sei como as peças se movem, ela disse cuidadosamente. Bom, mas nós não temos tabuleiro, Magnus sorriu. Então nós jogaremos xadrez de olhos vendados. Apenas mental, notação algébrica padrão. A menos que isso seja muito difícil para uma garçonete. Era um desafio, igual um insulto direto à sua inteligência. A velha Victoria, a garota flamejante que recusava deixar homens falarem de forma depreciativa com ela, acendeu-se em seu peito. Brancas ou pretas? Helen perguntou, sua voz resfriando por 10 destes. As sobrancelhas de Magnus dispararam. Eu levarei brancas. E4. Helen não hesitou. C5. A defesa siciliana. Agressiva. Magnus riu. CF3. D6. O restaurante ao redor deles deixou de existir. O tilintar dos pratos, a música jazz, os olhares aterrorizados de Derek e os outros garçons. Tudo desvaneceu-se em ruído de fundo. Havia apenas o tabuleiro mental suspenso no ar entre o bilionário e a garçonete. Magnus era bom. Ele jogou com um estilo de ataque implacável, sacrificando peões para abrir linhas de ataque, espelhando sua estratégia de negócios. Ele tentou intimidá-la, forçá-la a um canto. Mas Helen era melhor. Ela jogou a variação Najdorf, um sistema complexo de 2 gumes que exigia precisão absoluta. Ela contrariou sua agressão com defesa fria e calculista, armando armadilhas que eram invisíveis até ser tarde demais. 10 minutos passaram, então 20. A comida, o pregado que finalmente tinha chegado, esfriou nos pratos. Magnus estava suando. Ele afrouxou sua gravata. Ele estava encarando a toalha de mesa como se as peças estivessem fisicamente lá, sua testa franzida em profunda concentração. Ele tinha perdido o rastro da posição 2 vezes, mas Helen o tinha corrigido instantaneamente.
lembrando cada movimento da sequência de 35 turnos sem pausar. Rainha para H5. Magnus anunciou triunfantemente. Cheque. Você não tem para onde ir, Helen. Mate em 2. Helen tomou um gole de água. Ela ajustou seus óculos. Na verdade, Sr. Sterling, ela disse suavemente. Você esqueceu meu bispo em Bezed. Bispo, toma H1. A torre cai e sua rainha lhe está presa. Magnus congelou. Ele reproduziu o tabuleiro mental em sua cabeça. Seus olhos arregalaram. Cavalo para F4, ele murmurou. G5. Helen contrariou instantaneamente. Bispo 2. Não, não. Magnus bateu seu punho na mesa, fazendo os talheres pularem. Verdammt. Ele olhou para ela, verdadeiramente a vendo pela primeira vez. Limpa a garganta. Não era apenas curiosidade mais. Era admiração. Você prendeu minha rainha 6 movimentos atrás, ele sussurrou. Você me escou com o sacrifício noturno. Você é muito agressivo, Helen disse, finalmente pegando seu garfo para comer um pedaço do peixe frio. Você ataca sem garantir suas linhas de suprimento. No xadrez, isso te faz perder uma rainha. Nos negócios, isso te faz perder uma fusão. Magnus sentou-se para trás, respirando pesadamente. Ele parecia um homem que tinha acabado de correr uma maratona. Quem te ensinou? Ele exigiu. Meu pai, Helen disse, um sorriso triste tocando seus lábios. Ele me disse que homens gostam de pensar que são reis, mas no tabuleiro a rainha é a peça mais poderosa. O rei é apenas uma responsabilidade a ser protegida. Magnus a encarou. O ar entre eles estalou com uma tensão elétrica que não tinha nada a ver com xadrez. Por um momento, a barreira de classe, os bilhões de dólares os separando, desapareceram. Eles eram apenas 2 intelectos se reconhecendo no escuro. Eu tenho uma proposição para você, Helen. Magnus limpa a garganta, disse, sua voz baixa e séria. Eu não estou interessada em ser uma amante, Helen disse sem rodeios. Eu não quero uma amante. Eu posso comprar uma amante em qualquer esquina em Manhattan. Magnus zombou. Eu preciso de um cérebro. Eu preciso de uma estrategista. Eu estou adquirindo a Harrington Logistics próxima semana. O conselho de diretores está me emparedando. Eles estão usando estatutos obscuros e manipulação emocional para me manter fora. Eu preciso de alguém que entenda o mundo deles, que entenda a língua deles. Ele se inclinou. Eu te pagarei $10.000 por noite apenas para sentar em reuniões e traduzir. Não as palavras, as mentiras. $10.000. Isso era mais do que Helen ganhava em 6 meses. Poderia tirá-la do apartamento infestado de baratas. Poderia comprar a ela um passaporte falso. Poderia comprar a ela liberdade. Mas isso significaria andar direto para a Toca do Leão na sala de reuniões, onde seu tio Conrad sentava. Eu não posso, Helen disse, levantando-se abruptamente. Seu coração estava acelerado. Eu tenho que voltar ao trabalho. Derek está observando. Helen, espere! Magnus estendeu a mão para a dela. Por favor. Ela se afastou. Obrigada pelo vinho, Sr. Sterling, mas me deixe em paz. Ela virou e fugiu em direção à cozinha, deixando o bilionário atordoado e sozinho na melhor mesa da casa. A cozinha era uma zona de guerra, e Helen era a inimiga. Assim que as portas duplas balançaram fechadas atrás dela, o silêncio da sala de jantar foi substituído pelo barulho caótico da linha. A garganta. Mas o barulho parou no momento em que ela entrou. Derek estava esperando. Ele estava perto da pia de pratos, seu rosto roxo de raiva. Ao lado dele estava Chloe, sorrindo com deleite malicioso. Você, Derek, cuspiu a palavra como uma maldição. Você acha que é o especial? Você acha que porque você piscou seus cílios para um homem rico e falou algum jargão, você é melhor do que nós? Eu não pisquei nada, Helen disse, sua adrenalina caindo, deixando-a exausta. Ele me fez uma pergunta. Eu respondi. Você sentou em uma mesa, Derek gritou. Você comeu a comida dos hóspedes. Você sabe o que isso faz com a reputação do Obsidian.
Nós somos um estabelecimento de estrela Michelin, não um serviço de namoro para lavadoras de pratos. Ele me convidou, Derek. Você ouviu? Eu não me importo. Derek agarrou seu braço, cravando suas unhas. Você me envergonhou. Você me fez parecer incompetente. E ninguém faz Derek Vance parecer incompetente. Ele a empurrou. Helen tropeçou para trás, batendo seu quadril contra o balcão de aço inoxidável. Uma pilha de pratos balançou e caiu no chão, estraçalhando em 1000 pedaços. Olhe o que você fez, Chloe gritou encantada. Isso é $200 em China. Saia, Derek sibilou. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. E não espere seu último contra-cheque. Isso cobrirá os pratos quebrados. Você não pode fazer isso, Helen disse, sua voz tremendo. Eu trabalhei 60 horas esta semana. Isso é ilegal. Quem eles vão acreditar? Derek zombou, aproximando-se, pairando sobre ela. Eu, o gerente, ou a garota sem teto, sem referências e um número de segurança social falso? Sim, eu sei que é falso, Helen. Eu verifiquei. Helen ficou fria. Se ele chamasse a polícia sobre a identidade falsa, eles atirariam as impressões digitais. E se eles atirassem as impressões digitais, o sistema a marcaria como Victoria Harrington. Ou pior, seu tio seria alertado. Ela não tinha escolha. Bem, ela sussurrou. Ela desamarrou seu avental e o deixou cair no chão em meio à porcelana quebrada. Eu estou saindo, e leve seu lixo com você. Derek chutou sua mochila em direção a ela. Helen pegou sua bolsa e correu pela saída dos fundos para o beco. Estava chovendo torrencialmente. Uma fria e miserável chuva forte de Nova York que a encharcou até os ossos em segundos. O beco cheirava a lixo e graxa velha. Helen encostou-se à parede de tijolos, deslizando para baixo até estar agachada na lama. Ela enterrou o rosto em suas mãos. Ela estava demitida. Ela não tinha dinheiro. Seu aluguel vencia em 2 dias e ela tinha acabado de rejeitar o único homem que poderia tê-la ajudado. Ela soltou um soluço, o som perdido no trovão. Ela estava tão cansada de lutar. Talvez ela devesse apenas deixar seu tio encontrá-la. Limpa-lhe a garganta. Talvez ela devesse apenas desistir. De repente, a chuva parou de cair sobre ela. Helen olhou para cima. Ela não estava molhada mais, mas a chuva ainda estava caindo em lençóis ao redor dela. Um grande guarda-chuva preto era segurado sobre sua cabeça. Ela seguiu o braço segurando o guarda-chuva até o rosto do homem parado acima dela. Era Peter, assistente de Magnus Sterling. O Sr. Sterling odeia ver talento desperdiçado, Peter disse, sua voz suave. E ele odeia ver mulheres chorando em becos ainda mais. Helen se apressou a ficar de pé, limpando a lama de seus jeans. Eu estou bem. Você não está bem. Uma voz profunda veio de trás de Peter. Um elegante Rolls-Royce Phantom preto estava estacionado na boca do beco, seu motor ronronando silenciosamente. A janela traseira desceu, revelando Magnus Sterling. Ele não estava olhando para ela com pena. Ele estava olhando para ela com raiva. Entre, Magnus comandou. Eu não posso, Helen estremeceu. Eu estou molhada, eu estou suja. Eu gastei 5 detalhando aquele carro e eu gastarei outros 5.000 amanhã. Entre antes que você pegue pneumonia. Eu não negocio com pessoas doentes. Helen olhou para a porta dos fundos do restaurante. Derek provavelmente estava observando da janela, rindo. Então ela olhou para o interior quente de couro do carro. Ela abriu a porta e deslizou para dentro. O calor a atingiu instantaneamente. O carro cheirava a colônia cara e couro aquecido. Magnus apertou um botão e a partição entre eles e o motorista deslizou para cima, selando-os em privacidade. Ele entregou a ela uma espessa toalha de caxemira. Seque-se, ele disse, virando seu olhar para a janela para dar a ela privacidade. Helen secou seu cabelo e rosto. Ela tirou seus óculos, limpando o embaçamento deles.
Sem os óculos e com seu cabelo molhado e seu líquido para trás, sua estrutura óssea era inegável. Maçãs do rosto altas, uma mandíbula afiada, o rosto de uma aristocrata. Magnus virou de volta. Ele pausou, seus olhos traçando suas feições. Você realmente é ela, ele murmurou. Victoria, Helen enrijeceu. Eu te disse. Pare. Magnus segurou sua mão. Eu fiz uma verificação de antecedentes em Helen Miller enquanto você estava jogando xadrez. É uma muito boa falsificação, mas há lacunas. Sem registros fiscais antes de 2022, sem diploma do ensino médio. E ainda assim você joga xadrez em nível de grande mestre e fala 4 línguas. Ele abriu uma pasta de couro em seu colo. Eu não me importo quem você era, Magnus disse. Eu me importo com quem você é agora mesmo. Você está falida. Você está sem teto ou perto disso. E você tem inimigos. Ele puxou um documento. Era um contrato. Eu estou indo para a guerra, Helen. Os Harringtons não são apenas maus empresários. Eles são criminosos. Conrad Harrington tem estado lavando dinheiro através das rotas de transporte logístico por 5 anos. Essa é a razão pela qual ele não venderá para mim. Ele está com medo que eu encontre os livros. A respiração de Helen engasgou. Ela sabia que Conrad era mau, mas ela não sabia sobre a lavagem. Essa foi a razão pela qual ele tinha tentado matá-la. Ela tinha tropeçado naqueles arquivos 3 anos atrás, pouco antes do barco explodir. Se eu tomar conta da empresa, Magnus continuou, sua voz dura. Eu o exporei. Eu o esmagarei. Ele irá para a prisão pelo resto de sua vida. Ele olhou para ela intensamente. Mas eu não posso fazer isso sozinho. O conselho me vê como um bárbaro estrangeiro. Eles não falarão comigo. Eu preciso de uma ponte. Eu preciso de um noivo. O quê? Helen engasgou. Um noivo falso? Magnus corrigiu. Alguém com classe, elegância e inteligência que possa encantar os membros do conselho, distrair Conrad e sinalizar para o mundo que Magnus Sterling está se estabelecendo. Se americanizando. Você me acompanhará ao gala no sábado. Você atenderá à reunião do conselho na segunda-feira. Você fará o papel da mulher que domou a besta. E em troca, Helen perguntou, sua voz mal um sussurro. Em troca, Magnus disse, eu te darei uma nova identidade. Uma real com um fundo fiduciário de 5 milhões de dólares. Você pode ir a qualquer lugar do mundo. Você pode ser quem você quiser. Ele estendeu uma caneta. Ajude-me a destruir os Harringtons. Helen, ajude-me a ter sua vingança. E eu te darei sua vida de volta. Helen olhou para a caneta. Era uma Montblanc, pesada e preta. Ela olhou pela janela. Ela viu Derek saindo da porta dos fundos do restaurante, segurando um saco de lixo. Ele parecia pequeno e patético de dentro do Rolls Royce. Ela pensou em seu tio Conrad, o homem que tinha cortado a linha de freio em seu carro, o homem que tinha preparado o barco, o homem que estava vivendo na casa de seu pai, bebendo o vinho de seu pai. Limpa a garganta. Ela pegou a caneta. Eu tenho condições, ela disse, sua voz forte. Magnus sorriu. Era um sorriso lupino, mas havia respeito nele. Eu não esperaria nada menos. Nomeie-as. Limpa a garganta. Helen disse. Eu escolho meu próprio guarda-roupa. Eu não parecerei uma boneca. 2. Você nunca me perguntará sobre os últimos 3 anos novamente. E 3. Ela destampou a caneta. Se nós derrubarmos Conrad, eu quero ser a única a entregar o checkmate. Os olhos de Magnus brilharam com triunfo. Ele derramou 2 copos de líquido âmbar de um decantador de cristal construído na porta do carro. Feito, ele disse. Helen assinou o papel. A tinta era escura e permanente. A destruição dos Harringtons. Magnus brindou, batendo seu copo contra o dela. Ao fim de jogo, Helen respondeu enquanto o Rolls Royce se afastava do meio-fio, deslizando para a noite chuvosa de Nova York. Helen não olhou de volta para o restaurante. O rato estava morto.
A rainha estava de volta no tabuleiro. Mas nenhum deles sabia que o jogo estava manipulado. Conrad Harrington não estava apenas lavando dinheiro. Ele estava trabalhando com a máfia russa. E na hora que o carro virou a esquina, um fotógrafo escondido em uma van do outro lado da rua já tinha tirado uma foto de Magnus Sterling e da mulher que parecia exatamente com a morta Victoria Harrington. A foto já estava carregando para o servidor privado de Conrad. As próximas 48 horas foram um borrão de logística e luxo que teriam deixado a velha Victoria Harrington tonta. Mas Helen, a mulher que tinha esfregado pisos por 3 anos, via as coisas de forma diferente agora. Ela não via a suíte penthouse no Pierre Hotel como um playground. Ela o via como uma fortaleza. Ela estava diante do espelho do chão ao teto no camarim que Magnus tinha montado para ela. Uma equipe de estilistas pairava nervosamente atrás dela, segurando araras de vestidos que valiam mais do que uma pequena casa. O Sr. Sterling sugeriu o Versace vermelho. O estilista-chefe disse, segurando um vestido que era pouco mais do que tiras de seda e perigo. Ele disse que sinaliza agressão. Limpa a garganta. Helen ajustou seus óculos, falsos agora, com lentes sem receita, porque Magnus insistia que eles eram parte de seu disfarce intelectual. Ela olhou para o vestido vermelho. Não, Helen disse. Sua voz era calma, mas absoluta. Aquele vestido diz que eu estou tentando distraí-los. Eu não quero distrair o conselho de diretores. Eu quero desmantelá-los. Ela caminhou até a arara e puxou um vestido de veludo azul meia-noite. Era severo com mangas longas e um pescoço alto, mas as costas caíam perigosamente baixo. Era elegante, régio e intimidante. Helen disse, e puxe meu cabelo para trás apertado, sem fios soltos. Eu não sou uma debutante, eu sou uma arma. A porta ela abriu. Magnus encostou-se ao batente segurando 2 expressos. Ele estava usando um smoking que lhe caía como uma armadura. Ele a observou comandar o quarto, um sorriso de canto brincando em seus lábios. Você é aterrorizante, ele disse aprovadoramente enquanto os estilistas skewered para preparar os sapatos. Eu aprendi com o pior. Helen pegou o expresso. Meu tio Conrad costumava dizer que se você entra em um quarto sorrindo, você já negociou seu preço para baixo. A expressão de Magnus escureceu com a menção de Conrad. Ele caminhou até a janela, olhando para o Central Park. Minha equipe de segurança varreu o local para o gala desta noite, Magnus disse em voz baixa. O Museu Metropolitano de Arte é terreno neutro. Mas Conrad aumentou seu detalhe. Ele tem 6 homens, 2 são expats. Ele está assustado, Helen disse, juntando-se a ele na janela. Ele sabe que você está vindo pela empresa. Ele apenas não sabe como. Ele sabe algo, Magnus admitiu. Ele puxou um pedaço de papel dobrado de seu bolso. Isso chegou ao meu escritório 1 hora atrás, sem endereço de retorno. Ele o entregou a ela. Era uma impressão de uma foto granulada tirada de uma distância. Mostrava Helen entrando no Rolls Royce na chuva. Seu rosto estava borrado, mas o perfil era distinto. Rolado pela parte inferior em tinta vermelha estavam as palavras bichinho legal. Ela morde? A mão de Helen tremeu ligeiramente, mas ela amassou o papel em seu punho. Ele não sabe que sou eu. Ela raciocinou, sua mente correndo. Se ele soubesse que era Victoria Harrington, a nota não diria bichinho. Diria fantasma. Ele acha que eu sou apenas uma amante que você pegou para fazê-lo com ciúmes. Ou ele acha que você é uma espiã, Magnus contrariou. De qualquer forma, você é um alvo esta noite. Você tem certeza que quer fazer isso? Nós podemos cancelar. Eu posso encontrar outra maneira de esmagá-lo. Helen olhou para o homem ao lado dela. Para um bilionário conhecido como o Lobo de Wall Street, ele estava olhando para ela com genuína preocupação. Em apenas 2 dias, suas sessões de estratégia noturnas, argumentando sobre planilhas, debatendo estatutos corporativos e revivendo jogos de xadrez, tinham forjado um laço mais profundo do que romance.
Eles eram parceiros em guerra. Eu corri por 3 anos, Magnus, Helen disse suavemente. Eu terminei de correr esta noite. Nós andamos pela porta da frente. Magnus a encarou por um longo momento. Então ele pegou a mão dela e beijou-a juntas. Então vamos, ele disse. E lembre-se da história de fundo. Eu sou Helen Miller, ela recitou perfeitamente. Consultora para Artífica Global. Nós nos conhecemos em Zurique em um caótico fórum econômico. Eu corrigi seu alemão. Você insultou o meu gosto em ópera, e nós temos sido inseparáveis desde então. Perfeito, Magnus sorriu. Cheque. O templo de Dendor, dentro do Museu Metropolitano, estava banhado em luz dourada. O ar zumbiu com o som de um quarteto de cordas e o tilintar de taças de champanhe. Este era o gala anual da Fundação Harrington, o centro do calendário social de Nova York. Quando Magnus Sterling entrou no quarto, a conversa não apenas parou. Ela morreu. Ele entrou com a confiança de um homem que possuía o ar que todos os outros estavam respirando, mas foi a mulher em seu braço que atraiu as escadas. Helen se moveu com uma graça líquida fluida. O veludo azul meia-noite engoliu a luz, fazendo sua pele parecer alabastro. Ela não usava joias exceto por um simples colar de diamante, um presente de Magnus naquela manhã. Ela não olhou para as câmeras piscando selvagemente na entrada. Ela olhou direto para a frente, seu rosto uma máscara de tédio frio. Não olhe para a esquerda, Magnus sussurrou, seus lábios mal se movendo. Isabela está no bar. Ela parece que engoliu um limão. Helen olhou periferialmente. Isabela, sua prima de 2º grau, estava usando um vistoso vestido rosa de lantejoulas, que custava mais do que toda a limpa garganta e educação de Helen. Isabela tinha sido a única que atormentou Helen crescendo, a única que a chamou de Orphan Annie depois que os pais de Helen morreram. Ela parece brega, Helen sussurrou de volta. Foco. O conselho está na mesa central. O homem de cabelo grisalho é Arthur Pendleton. Ele é o voto de balanço. Eles se moveram pela multidão. Helen sentiu os olhos nela. Ela ouviu os sussurros. Quem é ela? Isso é o novo caso de Sterling. Ela parece familiar. Eles alcançaram a mesa central. Arthur Pendleton, um homem idoso com um monle de ceticismo do velho mundo, olhou para cima. Senhor Sterling, Arthur disse friamente. Nós não esperávamos vê-lo. Este é um evento de caridade privado. Eu estou me sentindo caridoso, Arthur. Magnus sorriu, puxando uma cadeira para Helen. Eu gostaria de apresentar minha associada e noiva, senhorita Helen Miller. Os olhos de Arthur se estreitaram enquanto ele olhava para Helen. Noiva? Eu não sabia que você tinha um coração para dar, Magnus. E senhorita Miller? Eu não recordo o nome. Eu prefiro manter um perfil baixo, Sr. Pendleton, Helen disse, sua voz caindo naquele suave registro aristocrático que ela tinha aperfeiçoado. Mas Magnus fala tão bem de sua coleção de mapas navais do século XVII. Eu senti que tinha que conhecer o homem que superou o Museu Britânico pelo manuscrito Drake. Arthur congelou. Seus olhos arregalaram. O manuscrito Drake era seu orgulho e alegria secretos, um detalhe conhecido apenas por um punhado de colecionadores especialistas. Você conhece o Drake? Arthur gaguejou. Eu escrevi minha tese sobre erros de navegação nas Índias Ocidentais. Helen mentiu sem esforço, canalizando fatos que ela tinha memorizado do dossiê de Magnus. Eu sempre argumentei que a terceira viagem de Drake era uma cobertura para espionagem, mas sem ver o manuscrito original é apenas teoria. Eu o invejo. Arthur sorriu largamente. O gelo não apenas quebrou, ele estraçalhou. Minha querida, você deve vir vê-lo. Finalmente, alguém que entende serigrafia. Magnus, onde você a tem escondido? Pelos próximos 20 minutos, Helen trabalhou à mesa como uma cirurgiã. Ela falou francês com o investidor de Lyon, discutindo as nuances do solo de vinho. Ela debateu a ética da logística de IA com o diretor de tecnologia. Ela encantou, ela ouviu e ela gentilmente direcionou cada conversa para uma conclusão.
limpa a garganta. Harrington Logística está falhando, e Magnus Sterling é o visionário que pode salvá-la. Magnus a observava tomando sua bebida, mal precisando falar. Ela estava ganhando a guerra para ele sem disparar um tiro. Então a atmosfera mudou. A multidão se separou perto do palco. A música parecia ficar discordante. Conrad Harrington se aproximou. Ele era um urso de um homem com cabelo prateado e um sorriso que não alcançava seus olhos mortos de tubarão. Ele andava com uma bengala pesada, não porque precisava dela, mas porque parecia uma arma. Flanqueando-o estavam dois homens que não pareciam convidados. Ternos volumosos, fones de ouvido, cicatrizes. Os Spetsnaz, Magnus. A voz de Conrad ressoou. Você tem alguma coragem mostrando sua cara aqui. E você trouxe um encontro. Conrad virou seu olhar para Helen. Helen sentiu seu sangue gelar. Este era o homem que tinha ordenado sua morte. Este era o homem que tinha rido no funeral de seu pai. Ela se forçou a encontrar seus olhos. Não pisque. Não olhe para longe. Você é Helen Miller. Conrad. Magnus pisou ligeiramente na frente de Helen. Esta é Helen. Conrad ignorou Magnus. Ele se aproximou de Helen, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a charutos e uísque caro. Ele apertou os olhos, seus olhos examinando seu rosto, procurando pelo fantasma de sua sobrinha. Helen, Conrad repetiu, você tem uma estrutura óssea muito específica, minha querida. Alguém já te disse que você parece uma tragédia? Eu fui dita que pareço com minha mãe, Helen disse, sua voz firme. Ela era uma professora escolar em Ohio. Ohio? Conrad riu sombriamente. Quão pitoresco. E ainda assim você veste aquele vestido como se tivesse nascido nele. E você encantou Arthur, que odeia a todos. Ele se inclinou, sua voz caindo para um sussurro aterrorizante destinado apenas a ela e Magnus. Minha equipe de segurança fez reconhecimento facial na lista de convidados. Senhorita Miller, o sistema lançou um erro em você. Ele disse, você é uma anomalia estatística. Um 99,9% de correspondência para uma garota morta. Magnus enrijeceu, sua mão se enrolando em um punho. Conrad, recue. Mas isso é impossível. Conrad continuou, seus olhos brilhando com crueldade. Porque eu vi o corpo. Ele estava queimado, é claro. Registros dentários eram difíceis, mas eu estava tão certo. Ele bateu sua bengala no chão de mármore. Se você é quem eu acho que você pode ser. Conrad sussurrou. Então você é incrivelmente estúpida por voltar. Porque pessoas mortas não têm direitos. Pessoas mortas não têm herança. E se uma pessoa morta de repente reaparece, bem, isso parece fraude, não parece? Fingir a própria morte para evitar dívidas, a polícia a prenderia antes que você pudesse proferir uma única acusação. Era uma armadilha, uma brilhante armadilha legal. Se ela se revelasse como Victoria, ele a faria parecer que ela forjou sua morte para escapar das finanças em ruínas de seu pai, desacreditando-a instantaneamente. Helen sentiu as paredes se fechando. Ele a tinha dado cheque-mate antes mesmo do jogo começar. Eu não sei do que você está falando, Helen disse, mas sua voz carecia de seu poder anterior. Bom, Conrad endireitou-se, seu sorriso público retornando. Então vamos fazer um brinde ao futuro da Harrington Logística, que eu garanto a você nunca pertencerá a um estrangeiro. Ele estalou os dedos. Um garçom apareceu com uma bandeja de bebidas. Aos convidados, Conrad levantou um copo. De repente, Isabela apareceu no cotovelo de Conrad. Ela estava bêbada, seu rosto corado de ciúmes enquanto ela olhava para o vestido de Helen, então para Magnus. Oh, pare com isso, papai. Isabela arrastou as palavras. Apenas pergunte a ela. Peça a ela para tocar piano. Conrad pausou. Que? O piano? Isabela apontou para o Grand Steinway no palco. Prima Victoria era uma prodígio. Ela podia tocar Rachmaninoff de olhos vendados.
Se esta ninguém é realmente ela, faça-a tocar. Se ela não pode tocar, então ela é apenas uma fraude. Se ela pode tocar, bem, então nós sabemos. O quarto ficou em silêncio. Era um desafio. As mãos de Helen começaram a suar. Ela era uma prodígio. Era a única coisa que ela não tinha sido capaz de esconder no orfanato, batendo os dedos em tampos de mesa. Mas se ela tocasse como Victoria, ela se exporia. Se ela recusasse, ela pareceria fraca na frente do conselho que ela tinha acabado de encantar. Uma performance. Arthur Pendleton aplaudiu. Esplêndida ideia, senhorita Miller. Por favor. Magnus olhou para Helen. Ele viu o pânico em seus olhos. Ele deu um passo à frente. Ela não é um animal de circo, Isabela. Nós estamos saindo. Não, Helen disse. Ela saiu de trás de Magnus. Se ela saísse agora, eles perderam o conselho. Eles perderam a empresa e Conrad venceu. Ela tinha que tocar, mas ela tinha que tocar diferente. Ela tinha que tocar de um jeito que Victoria nunca teria. Eu ficaria encantada, Helen disse. Ela subiu as escadas para o palco. O holofote a atingiu. Ela sentou-se ao piano. As teclas brilhavam como dentes. Victoria Harrington tinha tocado clássica. Mozart, Bach, Rachmaninoff, preciso, rígido, perfeito. Helen fechou seus olhos. Ela pensou nos últimos 3 anos. O barulho da cozinha, os discos de jazz tocando no beco, o ritmo caótico improvisacional de sobrevivência. Ela não tocou Rachman o suficiente. Ela tocou um acorde baixo e dissonante, um acorde de jazz. Ela lançou-se em uma escura, esfumaçada, complexa improvisação de Thelonious Monk. Era errático, emotivo, irregular e zangado. Era a música das ruas, não do conservatório. Era brilhante, mas não era Victoria Harrington. A multidão estava hipnotizada. Era a emoção crua derramada em som. Conrad observou, sua testa franzida. Victoria odiava jazz. Ela o chamou de bagunçado. Helen terminou com um estrondoso corda desafiador que ecoou pelo salão. O quarto irrompeu em aplausos. Helen levantou-se curvando-se ligeiramente. Ela olhou para Conrad. Seu rosto era uma máscara de confusão. Ela tinha passado no teste. Ela caminhou de volta para Magnus, que olhou para ela com admiração ardente. Eu limpa a garganta, não sabia que você tocava jazz. Ele sussurrou. Eu não, ela respirou. Até eu ter que. Conrad pisou em seu caminho novamente. Ele parecia abalado, mas ele não tinha terminado. Você joga bem. Conrad rosnou. Para uma falsa, mas os jogos acabaram. Ele puxou seu telefone. Eu não queria fazer isso aqui. Conrad disse, sua voz dura. Mas você me deixa sem escolha. Magnus, você deveria verificar seu e-mail e olhar as notícias. Magnus franziu a testa. Ele puxou seu telefone. Seu rosto ficou pálido. O que é? Helen perguntou. Magnus virou a tela para ela. Um alerta de notícias de última hora do New York Tribune. Última hora. Magnus Sterling, acusado de insider trading e peculato. Evidências vazaram de fonte anônima. O DOJ acabou de emitir um mandado. Conrad sorriu, um sorriso cruel e triunfante. A polícia está esperando lá fora, Magnus. Você não está comprando minha empresa. Você vai para a prisão. Conrad olhou para Helen. E você, senhorita Miller, você é uma cúmplice. A menos que... Ele se inclinou perto de seu ouvido. A menos que você testemunhe contra ele. Se você assinar uma declaração dizendo limpa a garganta, Magnus arquitetou a fraude, eu te deixarei ir embora. Eu até te darei aqueles 5 milhões que ele prometeu. Conrad recuou, verificando seu relógio. A polícia estará no quarto em 30 segundos. Decida, Helen, seja a heroína que expôs o magnata corrupto ou vá para a cadeia com ele como seu Helen olhou para Magnus. Ele estava encarando seu telefone, digitando freneticamente para seus advogados.
Ele olhou para ela, percebendo a armadilha. Ele sabia que era inocente, mas a armação era perfeita. Ele olhou para Helen. Vá, ele disse. Afaste-se de mim. Não deixe que eles te levem também. Helen olhou para a saída. Ela olhou para Conrad, que estava segurando uma caneta para ela, sorrindo o sorriso do diabo. As portas do gala se abriram. Oficiais uniformizados marcharam para dentro. Os policiais empurraram através da multidão, indo direto para Magnus. As algemas já estavam para fora. Helen olhou para a caneta na mão de Conrad. Era a saída fácil. Era segurança. Era 5 milhões de dólares. Ela pegou a caneta. Limpa-lhe a garganta. O sorriso de Conrad se alargou. Ele tinha vencido. O rato tinha retornado para seu buraco. Mas Helen não assinou o papel. Em vez disso, ela enfiou a ponta afiada da caneta no pedestal do microfone no pódio, criando um grito de feedback que silenciou o quarto inteiro. Ela subiu ao microfone. A voz da oficial Helen soou, amplificada e imponente. Antes que você prenda o Sr. Sterling, você deveria verificar os metadados da evidência que você foi enviado. Afaste-se do microfone, mãe, o oficial-chefe latiu. Não, Helen disse. Ela virou-se para o conselho de diretores. Ela tirou seus óculos e os jogou no chão, estraçalhando-os. Ela puxou os grampos de seu cabelo, deixando-o cascatear por suas costas em ondas. Eu não sou Helen Miller, ela anunciou, sua voz tremendo com adrenalina, mas clara como um sino. Meu nome é Victoria Harrington e eu sou a acionista majoritária desta empresa. Um suspiro rasgou o quarto. Arthur Pendleton deixou cair seu copo. O rosto de Conrad foi de presunçoso para branco fantasmagórico. Ela está mentindo, Conrad gritou avançando. Ela é uma fraude. Prenda-a também. Eu não estou mentindo. Helen Victoria continuou, travando os olhos com seu tio. 3 anos atrás, alguém cortou as linhas de freio em meu carro e preparou meu barco para explodir. Eu sobrevivi e eu entrei em esconderijo porque eu sabia que a polícia estava em sua folha de pagamento. Ela apontou um dedo trêmulo para Conrad. Mas eu não apenas me escondi. Eu observei. E esta noite, enquanto vocês estavam todos me ouvindo tocar jazz, a equipe do Sr. Sterling estava decrypting os arquivos que eu dei a Arthur Pendleton. Arthur levantou-se, segurando o pendrive que Helen tinha deslizado para ele mais cedo. Ela me deu isso. Eu pensei que era a digitalização digital do manuscrito Drake. É um livro-razão. Um livro-razão de contas offshore nas Ilhas Cayman. Ele mostra que o peculato enquadrado em Magnus Sterling foi, na verdade, uma transferência autorizada por Conrad Harrington. O policial pausou. Ele tocou seu fone de ouvido. Uma voz na outra ponta. A unidade de crimes cibernéticos do FBI estava confirmando os dados em tempo real. Conrad Harrington, o oficial, virou-se, desempunhando suas algemas. Coloque suas mãos atrás de suas costas. Não, você não pode, Conrad gritou, recuando, derrubando uma bandeja de champanhe. Eu sou o CEO. Ela está morta. Ela é um fantasma. Eu estou muito viva, tio Vitória disse friamente, e eu estou te demitindo. Conrad tentou correr, mas os guardas de Spetsnaz que ele tinha contratado se afastaram, deixando a polícia o abordar. Enquanto eles o arrastavam, gritando maldições, o quarto irrompeu em caos. Victoria estava no palco, respirando pesado. Ela sentiu uma mão em sua cintura. Magnus estava lá. Ele não estava olhando para a polícia. Ele estava olhando para ela. Você arriscou tudo, Magnus sussurrou. Você poderia ter pegado o dinheiro, eu te disse. Victoria sorriu, lágrimas finalmente derramando de seus olhos. A rainha é a peça mais poderosa no tabuleiro. Ela protege seu rei. Magnus a beijou bem ali na frente das câmeras, piscando, e do atordoado conselho de diretores. Não era um show para a imprensa. Era o selo de uma nova parceria. No dia seguinte, as manchetes não a chamaram de rato. Eles a chamaram de a leoa de Wall Street. Victoria tomou seu devido lugar como CEO
com Magnus ao seu lado como o novo presidente. Eles reconstruíram a empresa, não com medo, mas com o brilho que eles compartilhavam. E o restaurante Obsidian. Magnus o comprou. Ele demitiu Derek pessoalmente e transformou o prédio em um abrigo para sem-teto e escola culinária para mulheres que, como Helen, apenas precisavam de uma segunda chance para mostrar ao mundo quem elas realmente eram. E essa é a história de como uma garçonete subestimada derrubou um magnata corrupto e encontrou amor no meio de uma guerra corporativa. Isso apenas vai para mostrar que você nunca deveria julgar alguém por seu uniforme. Limpa a garganta. Você nunca sabe se a pessoa derramando sua água é secretamente um grande mestre esperando por seu momento para dizer checkmate. Se você gostou desta história de reviravoltas, identidades escondidas e doce justiça kármica, por favor esmague aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. O que você pensou da decisão de Victoria no final? Você teria pegado 5 milhões? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te verei na próxima.